Não é por acaso que estamos no quartel dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco. A Beira Baixa TV veio ao encontro do comandante José Neves, com toda a certeza das pessoas mais avalizadas para falar daquilo que tanto nos preocupa neste momento, os incêndios. E obviamente que temos que começar pelo mais recente incêndio. Eu diria mesmo a mais recente catástrofe que aconteceu neste país. No fundo, acabamos por perder o Parque Natural da Serra da Estrela. O autarca da Guarda, Sérgio Costa, estima que terão ardido mais de 20 mil hectares. As chamas levaram o sustento de muitos. É por isso que eu tenho comigo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, José Neves. Olá, Sr. Comandante. Como é que se descontrola um incêndio destes? É um combate duro, é um combate que não é fácil e que ocorrem acidentes. Como é que se chega à situação que está a acontecer no Parque Natural da Serra da Estrela? Eu diria que há uma envolvência enorme e eu não quero de forma alguma apontar aqui, nem vou fazê-lo a ninguém. Em primeiro lugar, nós quando vimos para os bombeiros, a nossa formação básica fala-nos numa coisa que é o triângulo do fogo. E o triângulo do fogo, sendo um triângulo, tem 3 lados. Um tem a ver com a energia de combustão, com o oxigênio, tem a ver com o comburente, com o combustível, e há uma terceira fase do triângulo do fogo que é a ignição. E eu vi toda a gente a falar, a ter opiniões sobre este incêndio, e não percebi ainda até agora que alguém estivesse preocupado a perceber porque é que aquele incêndio começou da forma como começou, ganhou a dimensão que ganhou, etc. Pelo contrário, eu vejo muitas pessoas à procura de responsabilidades no âmbito do combate, que me deixa de certa forma triste, porque o combate é feito com a maior pujança possível, com a maior capacidade, com os melhores técnicos possíveis, que andam há 14, 15 dias no terreno, a dar o seu melhor, e não tenho dúvidas. E quando eu falo nos melhores técnicos, nos melhores combatentes, não me refiro apenas aos bombeiros, eu estou a falar na GNR, estou a falar na Força Especial de Proteção Civil, no ICNF, na AFOCELCA, nos sabotadores florestais, toda esta envolvente, as pessoas que ali estão ali a dar o seu melhor para fazerem o melhor que sabem e podem e arriscar a vida. Aliás, vê-se perfeitamente nas imagens que a televisão passou, de forma, eu diria, até exagerada, mas é uma opinião apenas minha, vê-se perfeitamente o que está ali a acontecer e depois pouca gente ou ninguém, eu pelo menos não dei nota de alguém vir a dizer assim, temos que investigar porque é que este incêndio começou. E essa é que é a grande questão que acontece, porque nós não podemos apenas dizer que tudo o que está para trás do combate correu bem, porque não correu. Obviamente, num combate de um incêndio que dura 14, 15 dias, há erros e há decisões que foram menos bem tomadas, não temos dúvidas nenhumas disso, mas haverá com certeza muitas mais que foram muito bem tomadas. Veja, em Portugal, 90% dos incêndios é combatido nos primeiros 90 minutos, está resolvido. Há 10% que é o essencial, que é o ataque musculado e inicial. Agora, aqui em particular, ou aqui ou noutras situações, o que é que nós temos que avaliar muito bem? Perceber os acessos, perceber o trabalho que foi feito pela população para a salvaguarda das suas próprias casas. Nós quando vimos casas a arder numa aldeia, dificilmente o combustível de volta dessa casa estaria limpo. E a lei obriga que isso aconteça. Sim, obriga, mas não fiscaliza. Isso são outras questões. Mas isto tudo para dizer o quê? Nós somos muito bons, e é uma característica nossa, a apontar imediatamente a responsabilidade no combate e à procura de culpados. Mas eu penso que deve ser feito um trabalho, e espero que seja feito, de análise profunda, de percebermos o que é que podemos fazer mais para melhorar o combate, que tem muitas necessidades de melhoria, sem dúvida alguma, mas que é um dos melhores combates do mundo, não é por sermos nós, mas é um dos melhores combates no mundo. E veja-se situações, por exemplo, como outros países da Europa, estamos a falar em França, estamos a falar na Itália, estamos a falar na Eslovénia, na Roménia, alguns deles muito mais desenvolvidos do que nós, e que a resposta de combate não se mostra muito melhor do que a nossa. Em Espanha, em França, evacuam povoações com 10 mil habitantes e as pessoas saem da povoação e têm que se ir embora. Em Portugal isso não acontece. Conseguimos resolver as coisas até aquele estado. Claro que depois esta envolvente toda leva-nos de facto às críticas habituais ao combate e que a nós nos deixa um bocado triste, mas não baixamos os braços, pelo contrário, estamos cá para responder cada vez com mais energia. É estranho o sítio onde se inicia o incêndio. Eu diria que
porque há ali muitas estranhezas. É muito estranho o sítio onde começa o incêndio, é estranha a hora que o incêndio tem início, porque fenómenos da natureza, de madrugada, é difícil aceitar. É difícil perceber as reativações da forma como elas arrancam com tanta energia e com tanta força e com tanta velocidade. É tudo muito difícil de aceitar e de perceber, mas com certeza que haverá alguém preocupado em perceber porque é que isto aconteceu. Continuando aí na sequência, houve sítios em que não chegaram bombeiros. É uma das críticas que se faz. Os meios são finitos em qualquer operação. Nós falamos que chegaram a estar 1.500 combatentes, 1.500 bombeiros e outros agentes de proteção civil, mas obviamente que os meios são finitos. Ontem eu vi a senhora Secretária de Estado da Proteção Civil a dizer que o incêndio tinha um perímetro de 100 km. É muito difícil distribuir 1.300 pessoas ou 1.500 pessoas por 100 km. Obviamente que haverá locais que não estavam bombeiros, é verdade, é verdade. Mas nós todos somos agentes de proteção civil. Todos nós temos a responsabilidade de nos autossalvaguardar. E será que isso foi tudo bem feito? Será que todos estávamos preparados para nos autossalvaguardar? Há dificuldade em as pessoas saírem das suas terras, das suas casas. Sim, é óbvio, nós entendemos isso tudo. Agora, muitas vezes, quando as pessoas resistem e continuam a colocar... E eu não estou a dizer que o fazem mal e eu percebo perfeitamente. Mas quando nós chegamos com um grupo de combate e há populares de um lado para o outro com os seus carros a tentarem fazer o melhor, a impedirem muitas vezes a nossa progressão, porque depois temos que parar, têm que se afastar para nós podermos continuar a andar. Esta dinâmica é sempre difícil de lidar, mas nós vamos lidando e percebemos a angústia das pessoas na salvaguarda dos seus bens, não é? Isto poderá partir também de um trabalho de sensibilização que se deveria fazer antes de chegarmos a esta época. Mas esse trabalho existe. Esse trabalho existe e tem sido feito, e muito bem feito, em muitos municípios, nomeadamente com a questão da criação das aldeias do Programa da Proteção Civil, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e do Ministério da Administração Interna, que é a Aldeia Segura Pessoas Seguras. É um muito bom programa que deve ser aplicado e replicado em todos os sítios que é possível. E uma das principais premissas desse programa é precisamente isso, é sensibilizar as pessoas para o problema dos incêndios florestais e da sua autodefesa. Comandante, também se fala na Ciresp, a operadora da Rede Nacional de Emergência e Segurança, diz estar integralmente instalada por todo o território, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Efetivamente, tem apresentado falhas, e muitas, mas aqui não se lhe podem ser imputadas culpas, ou podem? Eu, em relação ao Ciresp, é como qualquer outro meio de comunicação. Quando nós temos a utilização normal, não sou técnico de comunicações, mas diria, pelo que eu percebo, será isto. Enquanto nós temos uma utilização normal com os utilizadores normais, a rede funciona perfeitamente. Funciona perfeitamente, é muito melhor do que a rede de comunicações que nós tínhamos anteriormente, ninguém tem dúvidas disso, etc. Obviamente, quando o tráfego aumenta, quando as comunicações aumentam, obviamente que a situação piora e que a rede não conseguirá suportar isso. Mas tem sido colocado equipamentos de reforço e tem dado resultado. Repare, no dia que o incêndio andou de volta de Manteigas, Valhelhas, etc., nós próprios tentamos falar com o Centro de Saúde de Valhelhas, de Manteigas, com os bombeiros de Manteigas, porque tínhamos um bombeiro que estava lá numa situação e precisávamos de falar com ele, e não havia comunicações. E estamos a falar em rede fixa, telefone, que é uma coisa que existe desde o princípio do século XX. Portanto, está muito desenvolvida e não existiam. Portanto, isto tudo leva também a quebras do Ciresp, claro que sim, que existem. Mas esta situação das falhas do Ciresp acontece desde que ele começou. Inclusive, no dia em que foi apresentado o Ciresp, houve falhas. Sim, já a situação foi evoluindo. Sim, mas só agora é que se lança um concurso para tentar... Pois, sobre isso não tenho opinião. Não tenho opinião, exatamente. Agora, enquanto técnico e enquanto operacional no terreno, digo-lhe que é uma solução muito boa de comunicação, funcionando numa situação normal, num incêndio normal, com 200, 300 operacionais, funciona perfeitamente, sem problema nenhum. Se houver disciplina na utilização do Ciresp, funciona perfeitamente. Pronto, o Comandante, na sua tomada de posse, referiu que a qualidade do socorro em Castelo Branco é de excelência. Continua assim, Castelo Branco continua a ser uma referência.
A nossa principal atividade nos bombeiros de Castelo Branco, no Corpo de Bombeiros de Castelo Branco, é a resposta à emergência pré-hospitalar. Ao contrário do que possa parecer, os incêndios representam uma ínfima parte da nossa atividade ao longo do ano e ao longo dos dias. Nós fazemos cerca de 26 emergências pré-hospitalares por dia, o que implica que tenhamos equipas disponíveis 24 sobre 24, 7 dias por semana. Mesmo ainda agora vamos até o final em outubro, reforçar as equipas que tínhamos até agora para continuar a garantir a melhor resposta. E felizmente temos conseguido. O nosso objetivo é a excelência, é cada vez mais termos operacionais satisfeitos, operacionais com capacidade de resposta e melhor formados, e é isso que nós procuramos fazer, assim como procuramos também ter melhor meios para combater os incêndios, para responder. Está a decorrer um novo recrutamento de pessoal. Sim. Qual é o efetivo dos bombeiros de Castelo Branco? Nós neste momento temos 112 operacionais voluntários, dos quais 52 são profissionais que trabalham na casa. Temos neste momento 3 escolas a decorrer, escolas de recrutamento de bombeiros. A última recruta ainda não é escola, portanto vai começar agora. Estamos com cerca de 20 voluntários para começar em setembro, outubro. Portanto, este ano queremos chegar, no princípio do próximo ano, aos 130 operacionais. E a nível de equipamentos? Veículos, material de proteção? Eu costumo dizer sempre isto, um comandante de bombeiros quer sempre mais. Né? Se a mim um dia me perguntarem, exatamente, se um dia me perguntarem se eu quero um helicóptero, se calhar sou tentado dizer que quero. Mas repare, nós temos os equipamentos necessários para dar resposta à emergência que nós temos no nosso concelho, em situações normais e situações de emergência que nós temos. Temos 7 ambulâncias de socorro, temos 7 veículos de combate a incêndios florestais, com os veículos tanques, temos temos veículos de desencarceramento ligeiro e pesados, temos veículos urbanos, temos barco, temos equipa de mergulho, temos equipa de salvamento em grande ângulo, etc. Portanto, nós temos equipamentos para uma resposta normal. Vamos receber... Também são fundamentais, o mergulho... Sim, vamos receber brevemente uma ambulância de socorro nova. Portanto, nós vamos nos reequipando e vamos nos adequando. A nossa preocupação principal é formar as nossas pessoas para dar há uma constante neste corpo de bombeiros. Não pode parar. Os novos bombeiros que vão integrar-se têm as horas normais de formação, mas além disso, os que cá estão vão sendo sempre renovados e vamos avançar agora, como lhe disse, em outubro vamos avançar com umas novas equipas e essas novas equipas têm que durante 6 meses fazer a formação necessária para continuarem a ser trabalhadores da Associação Humanitária e operacionais do Corpo de Bombeiros vão ter que fazer a formação necessária para darem a melhor resposta possível. Acha que esta situação dos bombeiros tem que ser repensada? Portanto, falou aí nos voluntários, que não sempre voluntários, haverá sempre voluntários, mas cada vez mais tende a profissionalizar os elementos dos bombeiros. Sim, isso sem dúvida. Isso sem dúvida. Isso é fundamental. Obviamente que nós precisamos de uma base muito grande de voluntários, como é óbvio, mas voluntários, quando nós falamos em voluntários muito bem treinados, muito bem preparados e formados. Não. Um voluntário hoje em dia tem que ser uma pessoa que tem que estar aqui como se fosse um profissional, tem que dar uma resposta igual a um profissional. Se não tiver vocação, não vale a pena. E se não tiver vontade de aprender, não vale a pena ser voluntário. E depois temos que ter, acima desta base voluntária, temos que ter uma resposta profissional na primeira resposta. Nós não podemos basear a resposta de qualquer quartel, a resposta operacional, numa resposta voluntária. Temos que basear numa resposta profissional, porque a nossa população não está à espera que nós esperemos que apareça um voluntário para ir fazer um serviço, para ir dar uma resposta. Não, quando toca a campainha, porque é necessário sair uma ambulância de socorro, tem que sair 2 pessoas formadas, preparadas e equipadas para irem para fazer esta prestação de socorro. Não nos podemos... Hoje em dia a exigência e a necessidade de resposta é muito mais qualificada, muito mais exigente do que era no passado e nós temos de ter essa capacidade de responder. Felizmente em Castelo Branco temos conseguido e muito com a parceria com o município de Castelo Branco, que é essencial, como é óbvio, para garantir que possamos ter os melhores profissionais e os melhores equipamentos. Comandante, como é que se sente um comandante ao ouvir as pessoas, a população percebe isso porque estão a ser atingidas as coisas das pessoas, mas de qualquer modo acha que é um bocado de ingratidão todo o esforço que o bombeiro faz e depois ouvir algumas afirmações das pessoas? Cristina, eu percebo porque é que as pessoas se revoltam. Obviamente, se eu tivesse
Repare, nós sua aqui, casa a arder também? obviamente alguém ia ter que ouvir a minha revolta no momento. Mas ouvimos essas, mas também ouvimos outras a dizerem que os bombeiros estiveram, que nunca faltaram, estiveram sempre presentes, são uma boa resposta. Repare, se tocar aqui a campainha porque é preciso ir socorrer a alguém num dos lugares das Sarzedas, numa das aldeias do nosso concelho, de qualquer concelho do país, são os bombeiros que lá vão chegar. E a população reconhece isso. Agora, nós temos que perceber dentro daqueles momentos de excitação em que as casas estão a arder, em que os animais estão a morrer, em que os pinheiros, repara, um pinheiro para uma pessoa que vive aqui no Pinhal Interior, representa muito. Para nós, se calhar, é mais uma árvore, ou para a maioria das pessoas é mais uma árvore. São anos e anos, não é? Um pinheiro com 20 anos representa muita coisa para uma pessoa que esteve à espera 20 anos para que o pinheiro criasse e de repente aquilo arde. E é muito complicado, nós sabemos disso e percebemos perfeitamente a dor das pessoas. Não entendemos como ingratidão, até porque nós estamos preparados para perceber a resposta das pessoas. Dificilmente sairemos em ombros em qualquer uma das situações de socorro, porque as pessoas naquele momento não estão para isso. Mas há um reconhecimento efetivo da capacidade dos bombeiros, não tenho dúvidas nenhumas que sim, que há. A sociedade civil reconhece o que os bombeiros têm feito. Não tenho dúvidas. Neste momento, os bombeiros de Castelo Branco estão bem e recomendam-se? Os bombeiros de Castelo Branco estão bem, temos um corpo ativo, como eu lhe disse, 112 operacionais, com recrutas a decorrer. Temos uma dinâmica de recrutamento que estamos a fazer este ano. Fizemos 2 recrutamentos, 2 momentos de recrutamento, que não fazíamos até agora, fazíamos apenas um. Vamos continuar esta dinâmica dos 2 momentos de recrutamento, porque o voluntário hoje é diferente do voluntário do passado por muitas razões. E uma delas também é que há uma grande rotatividade de voluntários, ou seja, enquanto no passado quem vinha para os bombeiros faria a carreira toda nos bombeiros, hoje em dia a oferta fora dos bombeiros é muito maior. Os jovens, quando vêm para os bombeiros, aos 22, 23 anos, habitualmente 24, a maioria deles sai dos bombeiros, porque vai para a sua vida civil, vai para os estudos, acaba os estudos, vai para fora do concelho, etc, etc. Portanto, nós temos que manter esta dinâmica de recrutamento. Temos ainda muitas ambições para concretizar, nomeadamente a continuação da profissionalização dos nossos elementos cada vez mais para garantir a melhor resposta, mas felizmente temos uma resposta, como lhe disse, temos uma resposta que nós consideramos, que nós cá estamos, consideramos uma resposta muito satisfatória e é isso que nos tem chegado dos nossos parceiros com quem nós trabalhamos. Comandante, estamos a terminar esta conversa. Quer deixar algum apelo à população, sobretudo? Eu à população, eu diria precisamente, e se quisermos agarrar nesta questão dos incêndios florestais, porque é a questão que mais se fala agora no verão e que se associa muito o nome dos bombeiros, eu diria que devem seguir as recomendações das autoridades. Sabe que 54% das causas de incêndio em Portugal têm a ver com má utilização do fogo, quer seja com máquinas agrícolas, quer seja com a utilização de fogo em sítios que não deve ser utilizado, etc, etc. Isto é preocupante. Os outros 46%, dentro dos outros 46% haverá uma margem que é causas desconhecidas e há algumas causas que estão identificadas. Mas o incendiarismo também faz parte e também existe. Portanto, o que eu diria à população é que siga as recomendações das autoridades. Quando se diz não podemos ir para o campo, quando se diz que não podemos foguear, quando se diz que devemos utilizar o fogo como deve ser, que não podemos utilizar máquinas agrícolas para fazer cortes nesta altura, tudo isto deve ser respeitado e deve ser acompanhado. Em caso de incêndio florestal, liguem 112, liguem 117, são os primeiros a dar o alerta, é importantíssimo para isto. Confiem em quem vai para lá a socorrer, porque vai dar o seu melhor. E acatem as ordens. E acatem os nossos conselhos, porque reparem, nós vimos às vezes vimos no terreno questões perfeitamente resultantes exatamente da tal excitação e do tal medo que as pessoas têm que ardam, mas às vezes vimos tirarem pessoas de sítios seguros e levarem-nas para sítios inseguros. Isto é perfeitamente... Temos que aprender com o que aconteceu em 2017 em Pedrógão. As pessoas têm que perceber que a casa deles muitas vezes é o sítio melhor para se estar. Uma casa em betão, com telhados em alvenaria, etc., dificilmente arderá. Janelas fechadas? Janelas fechadas, dentro de casa, mantenham-se, bebam água, hidratem-se. Um incêndio florestal passa em minutos, não fica horas e horas e horas no mesmo sítio, passa em minutos. Quando o combustível arde, o incêndio já passou. E é isto que as pessoas devem procurar fazer, salvaguardem-se, ajudem os bombeiros, expliquem-lhe os melhores caminhos. Nós esperamos que as pessoas nos digam alguma coisa.
há uma queixa muito comum que dizem estava ali um carro parado, fomos lá e disseram que o comandante que não autorizava. Não é assim. Qualquer carro tem um chefe e esse chefe tem capacidade de decidir se pode ir ou não. Portanto, é isto que nós... Cheguem ao pé de nós, digam-nos, olha, ajudem-nos aqui, façam isto. Nós vimos o que está a acontecer e somos os primeiros a atuar, mas muitas vezes temos também que priorizar, porque a minha casa é a mais importante de todas, mas se calhar a do meu vizinho vai arder primeiro do que a minha. Portanto, se calhar os bombeiros, quando lá chegam, vão priorizar a que vai arder primeiro, ou a que tem mais evidência de vir a arder primeiro. Portanto, e é isto o nosso trabalho. Nós vamos lá para resolver os problemas e voltar para a nossa casa tranquila e para a nossa família. Comandante, muito obrigada. Andamos algum tempo a tentar adiar esta conversa, mas desta vez impunha-se falarmos sobre incêndios. O comandante José Neves dos Bombeiros de Castelo Branco.